Para parar de pensar em português e começar a pensar somente em inglês, é muito simples. Você tem que parar de pensar em português e pensar em inglês. Parece estranho a minha frase, mas talvez você não tenha pensado nisso profundamente, realmente entendido o que é pensar em inglês. Vamos destrinchar um pouquinho essa ideia e como que você pode chegar nesse nível de só pensar em inglês. Qual que é a sua dica? Não, tô feia agora. Kenny, vamos passear. Vamos passear? Vamos contar pra eles como é que você pensa em inglês? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Bom, a gente vai andar aqui com o Kenny e eu vou contar pra vocês um dos segredos for us to think in English, right? Because right now I'm just speaking in English, I'm not thinking in Portuguese, I'm just thinking straight away in English. Y si quiero, yo puedo hablar en español también, porque este video vale para todos los idiomas. Meu, tá muito frio lá fora. Vou mostrar pra vocês. Pode ver que ainda tem restos de neve. E quando a gente fica nesses restos de neve, parece que, sei lá, a gente sente numa geladeira. E agora tá 0 grau, com sensação de -3. It feels like -3. Ai, Kenny tá de roupinha. É isso, pessoal. Estamos aqui em Ossett, na região de Yorkshire, Inglaterra. Aqui que vem o Yorkshire, né? E eu contar pra vocês então como que a gente faz pra pensar em inglês e parar de pensar em português. Por que que isso acontece, né? Primeiro, por que que você deveria parar de pensar em português quando você tenta falar inglês? Porque isso é cansativo. Você vai cansar muito. Você vai se sentir cada vez mais exausto porque você tem que pensar às vezes em 2 idiomas. Você pensa em português e depois você vai traduzir isso para o inglês. Então, a gente precisa parar de fazer isso, até porque para a conversa ser mais fluida, ser mais leve, né? Mas o primeiro passo é a tradução. Ela faz parte do processo de aprendizagem do idioma quando você está no início. Ou seja, você está começando a aprender, você não sabe nem como dizer olá, oi, tudo bem? Então você vai precisar de alguma coisa de tradução para você ter um mínimo de base para você entender, sabe? Você ter uma referência. Depois que você começa a criar essa referência já no próprio idioma, você vai precisando cada vez menos de essa referência do seu idioma mãe, né? Porque você vai poder falar cada vez mais nesse novo idioma. Você vai criando a sua referência em inglês, isto é, o seu vocabulário. Você vai tendo uma biblioteca de palavras que elas fazem parte do seu vocabulário. Para saber se vocês estão me entendendo, você precisa começar a criar o seu vocabulário em inglês. Ou seja, você precisa se tornar cada vez mais independente no idioma. Esse é o objetivo que a gente tem com os idiomas. Bom, então você aprender a criar o seu próprio vocabulário tem muito a ver com entender o seu nível. Qual o seu nível do idioma? Se você está iniciante, a tradução ela vai estar, infelizmente, muito constante ainda, né? Então não tem como você pensar em inglês o tempo todo. Tem como você começar esse exercício de já tentar pensar em inglês. Porém, quando você fica intermediário, é ali onde você precisa romper cada vez mais com a tradução e começar a criar simplesmente esse ponto de tipo, cara, eu vou falar do meu jeito, eu vou usar as palavras que eu conheço, eu vou usar o vocabulário às vezes limitado que eu tenho, mas eu vou falar 100% em inglês, 100% em espanhol, seja qual for o idioma que você esteja aprendendo. Então, a minha dica para você é uma dica prática, né? Falei de muitas coisas gerais. Uma dica prática é: pegue 3 palavras, vamos lá. I like e Brazil. Pegou essas 3 palavras. I like Brazil. Crie frases através dessas 3 palavras. Ou seja, I like to eat pizza in Brazil. I like to live in Brazil. Vai no seu vocabulário. Conforme vai passando o tempo, você vai entendendo que o seu vocabulário ele vai expandindo. Isso vai muito com o próximo ponto, que é você precisa escutar pessoas que somente pensam em inglês, pessoas falando inglês o tempo inteiro. E isso vai muito... Deixa eu levar o Kenny. Isso vai muito do seu nível do idioma, né? Porque conforme você vai avançando, você precisa escutar cada vez mais. Você precisa se expor, a gente chama de
comprehensible input, ou seja, você precisa ter um input, você precisa colocar algo para dentro, né, no sentido de escutar, ler e ser compreensível. Como assim? Você vai ver vídeos, você vai ver séries, escutar música, mas não focando na tradução, focando no sentido, em como aquilo realmente consegue... qual é o sentido daquilo? Isso vai para o meu último ponto, praticamente, que é sobre imersão no idioma. Você precisa fazer uma imersão no inglês se você quer pensar somente em inglês. O que é uma imersão? É algo que está totalmente imerso, submerso, e você não consegue pensar em outras coisas. Então, se você escutar inglês, ler inglês, e que seja por curtos períodos do dia, mas agora eu vou estudar inglês, eu não vou fazer mais nada em português, a não ser ver um vídeo totalmente em inglês, ler um texto totalmente em inglês, e eu não vou traduzir, eu vou simplesmente tentar, em vez de procurar tradução, eu vou colocar assim, meaning, significado. Eu vou colocar nas imagens, eu vou ver o que realmente significa, a definição daquela palavra. Então, por exemplo, o que é door handle? Door handle, você vai lá nas meaning, definition, e você vai ver. Door handle is the object, the round object that you use to open the door. Então you open the door with the door handle. Keys, the object you use to open, to unlock a door. Então você vai começar a fazer uma imersão no idioma. Pare de traduzir um pouco e pare de pensar em português, porque você fala, como é que eu vou pensar em inglês e não em português? Exatamente, pensando em inglês e não em português. O seu nível de português ele é muito alto, o seu nível de inglês ele precisa ser respeitado. Então, se você ainda não tem um nível muito alto de inglês, você vai falar com o inglês básico, o inglês intermediário. É um ato de humildade você aprender um novo idioma, porque você se sente burro, se sente incapaz, você se sente impotente, mas você precisa aceitar isso e entender o seu nível, falar com um vocabulário fácil, passar a mensagem, comunicar. O que você quer é comunicar. Você não quer detalhar um caso científico, pelo menos ainda não. Então é passo a passo, respeita o processo, e eu tenho certeza que daqui a pouco, quando você vê, you'll be speaking English out of nowhere and all of a sudden you'll be like, okay, I'm just thinking in English, use expressions that sometimes expressions all of a sudden, out of the blue, suddenly, maybe they don't really match with the Portuguese language, but in English they make sense, and that's it. So, hope to see you guys in the next video. Quero saber se você tem uma dica. Gente, eu acho que a maior dica que eu tenho pra você é não se cobre muito. Porque cada um tem um tempo, então, tipo, você não precisa falar do jeito ou como você acha que as pessoas querem que você fale. Mas tem que falar do seu jeito, da sua maneira e passar a mensagem. É isso. Que isso. Okay, what about you? Ele speak English. Não, você falou diferente. Ele fala speak Ele English. fala speaking. Nossa, tá bonito aqui, hein? Ó, por só.